Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vou compartilhar com vocês a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida de um ser humano, segundo a Bíblia Sagrada. Ele é descrito como o Consolador, o Ajudador, o Guia e aquele que nos capacita para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo atua em diversas áreas da vida do cristão, transformando o caráter, fortalecendo a fé e capacitando para o serviço. A seguir estão algumas das principais funções e importâncias do Espírito Santo na vida humana, ilustradas com exemplos bíblicos. Número 1. O Espírito Santo regenera e transforma o coração. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é essencial para o novo nascimento espiritual, ou seja, para a regeneração. É ele quem transforma o coração humano, trazendo nova vida e criando uma nova natureza em quem crê. João 3, 5 a 6. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Jesus ensina a Nicodemos que o novo nascimento é obra do Espírito Santo, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Exemplo: Saulo se torna Paulo. Atos 9, 17 a 18. O Espírito Santo transformou a vida de Saulo, um perseguidor dos cristãos, em Paulo, um dos maiores apóstolos. Após o Espírito Santo encher Saulo, ele foi batizado e começou a pregar o Evangelho. Número 2. O Espírito Santo guia e ensina a verdade. O Espírito Santo é o guia que conduz o cristão na verdade de Deus. Ele ensina todas as coisas, revelando as Escrituras e ajudando os crentes a entenderem a vontade de Deus em suas vidas. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus, guiando-nos em todas as verdades. Exemplo: Filipe e o eunuco etíope. Atos 8, 29 a 31. O Espírito Santo guiou Filipe para se aproximar do carro do eunuco etíope e compartilhar o evangelho com ele, ajudando-o a entender as Escrituras. Número 3. O Espírito Santo dá poder e capacitação para testemunhar. Uma das funções mais importantes do Espírito Santo é capacitar os crentes a testemunharem de Cristo com ousadia e eficácia. Ele dá poder para realizar o ministério e para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo capacita os cristãos para serem testemunhas de Jesus em todo o mundo. Exemplo: Pedro, no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 4, 14 a 41. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e deu-lhes poder para pregar com ousadia. Pedro, que antes havia negado Jesus, agora pregava com autoridade e convicção, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Número 4. O Espírito Santo concede dons espirituais. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja e para o serviço no reino de Deus. Esses dons são ferramentas sobrenaturais para ministrar uns aos outros e para glorificar a Deus. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Espírito Santo dá dons diferentes a cada crente, mas todos os dons são dados para o bem comum e a edificação do corpo de Cristo. Exemplo: dons no ministério de Paulo. 1 Coríntios 14, 18, 12, 8 a 10. O apóstolo Paulo exerceu diversos dons espirituais em seu ministério, como o dom de línguas, de profecia, de discernimento e de cura, todos concedidos pelo Espírito Santo para edificar a igreja. Número 5. O Espírito Santo consola e dá paz.
O Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele conforta os crentes em momentos de sofrimento, dor e incerteza. A presença do Espírito Santo traz paz que excede todo entendimento, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. João 14, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo habita nos crentes e lhes dá consolo e paz em tempos de aflição. Exemplo: Paulo e Silas na prisão. Atos 16, 25. Apesar de terem sido presos e açoitados, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. O Espírito Santo deu-lhes consolo e paz em meio à perseguição. Número 6. O Espírito Santo santifica e produz fruto espiritual. O Espírito Santo é quem opera a santificação na vida do crente, moldando o caráter à imagem de Cristo. Ele produz em nós o fruto do Espírito, que são as qualidades espirituais que refletem a vida de Jesus. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo transforma o caráter humano, produzindo essas virtudes espirituais. Exemplo: mudança na vida dos discípulos. Atos 4:13. Após receberem o Espírito Santo, os discípulos que antes eram medrosos e incertos, tornaram-se ousados e cheios de fé, exibindo o fruto do Espírito em suas vidas e ministério. Número 7. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua no coração humano para convencer do pecado, levando à necessidade de arrependimento. Ele também revela a justiça de Deus e alerta sobre o juízo vindouro. João 16:8. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha em nossas consciências, levando-nos ao arrependimento e à salvação. Exemplo: conversão de Cornélio e sua casa. Atos 10, 44 a 48. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, convencendo-os do pecado e levando-os a crer em Jesus. Eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Conclusão: o Espírito Santo é essencial para a vida cristã, desempenhando papéis vitais na regeneração, santificação, orientação, capacitação e consolo dos crentes. Ele nos transforma, nos capacita para o ministério e nos aproxima de Deus. Sem a presença e o poder do Espírito Santo, é impossível viver uma vida plena em Cristo. Como Jesus disse em João 16:7, se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. O Espírito Santo é o presente de Deus para cada crente, assegurando que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Você acabou de acompanhar um pequeno ensino sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Dê espaço para Jesus transformar sua vida por meio do seu Santo Espírito. Deus abençoe até o próximo ensino em nome de Jesus. Igreja Casa de Oração, Iguatemi, para todas as nações.